Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma palavra que se encontra no Velho Testamento, em Ageu, capítulo 2, no versículo 9. Vamos ler a palavra. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus por esta palavra. Este capítulo todo, capítulo número 2 de Ageu, ele fala sobre a glória do segundo templo. O templo do Senhor, que foi construído por Salomão, pelo rei Salomão, ele era um templo suntuoso, um templo luxuoso, tudo do mais fino, do mais caro, do mais maravilhoso, com recursos que o rei Davi juntou para que Salomão construísse o templo, porque o Senhor disse que queria que o templo fosse construído por Salomão, filho de Davi. Esse templo, o primeiro templo, ele era a obra-prima de Israel. Ele era o coração de Jerusalém. Ele causava inveja às nações vizinhas. As pessoas invejavam tamanha riqueza, tamanha beleza. Tanto que, na primeira oportunidade, quando a Babilônia invadiu Jerusalém, ela saqueou, ela destruiu, queimou o templo, deixou o templo de Salomão em ruínas e levou cativos os judeus para a Babilônia. Após uns 20 anos que os judeus estavam exilados, alguns judeus voltaram para Jerusalém com o propósito de reconstruir o templo e começaram a reconstrução do templo. Só que quando eles começaram essa reconstrução, eles começaram a desanimar, porque Satanás começou a colocar na mente deles que eles não tinham condições, que eles não tinham recursos, que nunca, jamais eles conseguiriam reconstruir um templo como o de Salomão, que seria um templo muito simples. E eles então desanimaram e abandonaram e começaram a investir nas suas próprias casas, reconstruir suas casas e abandonaram o templo do Senhor. Passado algum tempo, o Senhor Deus veio através do profeta Ageu e falou com o governador de Judá, que era Zorobabel, e o sacerdote Josué, que o Senhor queria que fosse reconstruído o templo. O povo abandonou a obra do templo e começou a investir em suas próprias casas. Mas tudo que eles investiam, eles perdiam, porque as coisas não iam para frente, porque eles estavam afastados do Senhor e abandonaram a obra do Senhor. Então aqui o Senhor Jesus, o Senhor Deus fala: quero que reconstruam novamente o templo. E depois de algum tempo, Ageu consegue convencer o governador, o sacerdote e o povo a começar a reconstrução do segundo templo. E eles começam a reconstrução do segundo templo de uma maneira muito mais simples, sem luxo, algo muito simples. Mas o Senhor disse, e eles diziam: nós não temos recurso. Mas o Senhor aqui no versículo 8 fala: eu sou o dono do ouro e da prata, eu proverei os recursos. Então o Senhor os incentivava e eles continuaram a reconstrução do segundo templo, porque o Senhor promete no capítulo 9, como nós acabamos de ler, que a glória da segunda casa será ainda maior que a da primeira. E assim foi. Então, se você hoje pensa que a sua vida nunca mais será a mesma, que tudo que você viveu, as glórias que você viveu, você não viverá mais, que você já viveu tempo demais, que não vale a pena mais trabalhar, que não vale mais a pena lutar, que não há recurso, como será o dia de amanhã? Não vai haver dinheiro, não vai haver alimento, como ficaremos nós no dia de amanhã? Creia, a palavra do Senhor que veio para você hoje é que a glória da segunda casa será ainda maior que a da primeira. Ou seja, você pode ter coisas muito melhores no futuro. A sua vida pode ser muito melhor no futuro do que já foi. Você pode viver coisas inimagináveis,
coisas que você não imagina que vai acontecer com você, você não acredita, mas você pode viver um tempo de glória, um tempo muito bom. O Senhor promete isso através da sua palavra, dessa palavra que Ele trouxe para nós, que a glória da segunda casa será ainda maior que a da primeira. E assim foi, construíram o templo simples, não havia nenhum luxo naquele templo, mas o Senhor não queria mais riqueza, o Senhor não queria mais luxo, não queria mais ouro nem prata, o Senhor queria apenas que a glória dele descesse naquele lugar. E quando foi inaugurado o segundo templo, a glória do Senhor desceu naquele lugar. E curas e milagres aconteceram, coisas que nunca se viu. Milagres e milagres começaram a acontecer naquele templo. E os homens olhavam aquilo e não podiam crer. Nunca houve tantas curas e tantos milagres como no segundo templo. Nem no primeiro templo, quando a glória de Deus vinha, era daquela maneira. Era grandiosa a glória do Senhor. Então eu digo para você, o Senhor quer a simplicidade, mas o Senhor quer que as pessoas se aproximem. Ele queria o templo novamente para que ali fossem ensinadas, fossem falados seus ensinamentos, fossem feitos curas. Ele queria que fosse reconstruída a casa dele. E ele vai reconstruir a sua vida. O Senhor mandou construir aquele templo simples, e naquele templo simples foi o templo que Jesus curou, foi o templo onde Jesus Cristo veio pregar. E como Jesus chegou? Jesus era simples, era humilde, nasceu numa manjedoura, ele não precisava de luxo nenhum, ele só precisava chegar e ali ensinar. Foi o templo que o Senhor ensinou, o segundo templo, o templo humilde, o templo simples, mas que o poder e a glória de Deus era manifestada de uma maneira que você não pode crer, que você não pode imaginar na sua vida. E Deus pode fazer isso com a sua vida. Pode mudar totalmente a sua vida, levar você por caminhos que você não consegue nem imaginar, para lugares que você jamais iria, mas o Senhor pode te levar, se você estiver próximo dele, se você assim confiar, se você assim quiser. E onde Jesus pregou, no segundo templo, onde a glória do Senhor desceu, eu digo que o segundo templo significava Jesus Cristo. Era simples, mas o poder que havia nele era um poder grandioso, maravilhoso. E é essa palavra que eu quero deixar para você, de incentivo. Talvez você pense que tudo está perdido, que não há esperança, que o dia de amanhã, não podemos imaginar o que pode acontecer no dia de amanhã. Mas eu digo para você que o Senhor traz uma palavra de incentivo, uma palavra para você que tudo pode mudar, que a tua vida pode ser como foi a glória do segundo templo, uma glória magnífica, maravilhosa, onde você pode sentir a presença de Deus. Para isso, você precisa somente amadurecer espiritualmente, se aproximar de Deus, porque é com Ele, Ele proverá os recursos, nada vai faltar. Ele proverá todos os recursos necessários, tanto espiritual como material. Creia nessa palavra, é a palavra que o Senhor trouxe esta semana. Que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja e que o Senhor esteja com cada um de vocês.